Só então para avisar, né, pessoal, vou começar a gravação do conteúdo da nossa live da reforma tributária aí, as principais mudanças que entram em vigor ali em 2026, no início do ano que vem, né? Mas a gente sabe, a gente tem que começar a trabalhar agora, né? Aqui junto, né, vai estar um participante extremamente importante, né, que está já na frente, aí já está trabalhando, é um especialista, né, em tributos, em impostos, já está trabalhando aí. Logo mais a gente vai, deixa eu só ver aqui. O pessoal tá mandando que o link não está funcionando. Todo mundo conseguiu acessar aí, né? Então, é, então a gente vai iniciar esse nosso bate-papo e eu vou fechar aqui, vou focar aqui para liberar o pessoal para a sala, para quem não está conseguindo, para quem não está conseguindo acessar. Deixa eu liberar aqui. Eu vou estar liberando, tá? Então, vocês me perdoem aí se eu tiver daqui a pouco travando aqui, porque eu tenho que entrar, se eu consigo liberar aqui da outra tela. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre as mudanças que entram em vigor na reforma tributária agora em 2026, né? Nós temos uma participação especial aí, nós temos esse roteirinho para seguir, aliás, aqui, né? Essa questão da urgência da nova técnica agora que já está homologada, né? A gente tem a questão dos novos registros ali que vão entrar no XML. Então, a gente tem aqui o registro UB, né? VB e W03. Então, o XML vai ter novos registros a partir de janeiro, já tem, na verdade, agora, né? Já está regulamentado, já tem agora, então vai ser incluído, vai ser obrigatório ali a partir de janeiro de 2026, tá? Então, algumas diferenças aqui com relação ao IBS-CBS. Aqui os impactos da reforma, né? Então a gente tem esse roteirinho aqui para nós seguirmos, tá bom? E nós temos aí a participação especial do nosso amigo Carlos, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Silvio, sou contador, sou franqueado da UMIE, tenho mais de 20 anos aí de experiência com relação à contabilidade, né? Eu formei em 2004, na verdade, e trabalho aí há mais de 15 anos com RP, com software de gestão, implantação, BI, controladoria. Tenho MBA pela FGV também, né? Então, depois eu vou deixar esse material disponível aqui no site para vocês, vai ter o meu contato aqui se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? E nós temos nosso participante especial aqui, a gente já teve uma reunião bem bacana com o Carlos Coelho, né, consultor tributário, especialista em reforma tributária, né? Ele está diretamente envolvido aí nos testes e validação para a implantação do IVA dual, né? Ele tem experiência na prática aí, e a gente estava falando ali, a gente começou um bate-papo, porque ele foi testar a calculadora, né, que eu disponibilizei lá tem no canal do YouTube, esse vídeo também vai ficar gravado lá, e ele disse, cara, a calculadora eu achei legal, mas não está trazendo ali a questão dos itens que tem a redução, né, tributária da base de cálculo. Então, o ICBS, ele vai ter alguns produtos que têm os benefícios, depois ele vai falar um pouquinho de você sobre isso. Carlos, dá um oi para a turma aí, faltou alguma Bom dia, coisa aqui, não? pessoal. Não, tranquilo. Bom dia. Eu acho que obrigado aí pela oportunidade, Silvio. É importante, né, esse contexto, né, para colocar aí para todos a importância da reforma tributária. Achei interessante essa iniciativa do Silvio, né? Então resolvi embarcar com ele aqui nessa jornada. Acho que os colegas contadores aí, eu também sou contador de profissão. Tenho 28 anos de experiência aí na área, né, tributária, principalmente no agronegócio. Fui tax manager da Cargill Brasil por 10 anos, aqui em Uberlândia, sou de Uberlândia. Já passei por algumas grandes empresas aí no mercado e, recentemente, resolvi aí me dedicar exclusivamente à parte da reforma tributária, né? Então, entendo que existe uma gama de oportunidades nessa mudança. Não tenho certeza que depois do Código Tributário e Constituição Federal,
é uma mudança muito expressiva que está acontecendo aí na nossa tributação no Brasil, e lembrando, né, que essa reforma é uma reforma de consumo, né? Então, a parte da renda ainda continua da mesma forma. Então, colocar aí os colegas a bordo aí dessa jornada e tentar, de alguma forma, contribuir aí com o conhecimento aí para todo mundo. Obrigado aí, Silvio. Valeu, tamo junto, Carlos. Agora a gente vai nesse bate-papo, né, pessoal? Para a gente ir aquecendo, se vocês puderem colocar ali, já colocou ali, Brini Contabilidade, Auditoria Curitiba, pode colocar ali no chat, pessoal, se apresentar ali, tá? Pode colocar ali quem está acompanhando aí no chat e de onde é que é. Pode colocar as dúvidas também ali. Talvez eu não consiga responder a tempo, mas depois a gente volta aqui e dá uma revisadinha, tá? E no final a gente vai abrir um espaço ali para um bate-papo também, para tirar essas dúvidas, principalmente com relação à participação do Carlos aí, tá? Bacana? Seguindo aqui, então o que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje algumas obrigatoriedades aí, conforme a nota técnica, né? 2025, que saiu agora em junho. Ela traz ali alguns grupos do XML novos, né? Que vão fazer parte do layout. Então, UB, VB e W03, né? Detalhamento UB, detalhamento por itens, IBS, CBS, IS, imposto seletivo. Total por item, né? Totalizador por nota, né? Obrigatório de produção a partir de 1º de janeiro. Então, o que acontece aqui? A gente já tem essa obrigatoriedade, né? E essa nota técnica. Então, a gente tem que se adequar, né? Não tem muito o que fazer. Aqui o grupo UB detalhado, eu vou pedir desculpa para vocês, não ficou o contraste, não ficou legal aqui, tá? Então, eu vou selecionar assim, e depois eu ajusto isso aqui quando for disponibilizar o site para vocês acessarem ali o material. Então, a gente tem o IBS, né, que vai ter ali CST IBS, né, VB, todos esses campos aqui fazem parte do XML. Então, vai ter lá, assim como tem um detalhamento do item ali do ICMS, né, hoje uma nota fiscal de venda, PIS e COFINS, vai ter esse outro detalhamento aqui. Né, então, ele vai ter o detalhamento por item, tá? Da IBS, do CBS e do imposto seletivo, conforme a lei complementar do 214 de 2025, tá? Então, esse aqui já vem, deixa eu liberar aqui. Legal, pode colocar o nome ali, pessoal, para a gente se conhecer um pouquinho melhor também. A gente vai dar uma olhadinha e revisar. Campos obrigatórios, então, agora a gente tem esses campos obrigatórios aqui. Vou ficar nessa tela, acho que é mais fácil. Então, ali, o valor da alíquota efetiva, né? Indicação de diferimento, devolução e CST. Esses códigos de rejeição aqui, ó, é o que vai acontecer já a partir do dia 5 de janeiro de 2026. Então, o que acontece? A gente precisa, e por isso a urgência, né, comunicar para os clientes que, caso ele não adeque o sistema dele, caso ele não tenha o sistema dele adequado, para a emissão da nota, vai travar o faturamento. Então, imagine aí o teu cliente aí, né, quando dá qualquer probleminha lá que, na empresa, do faturamento, do fiscal, do financeiro, seja qualquer processo, que ele vem para o contador ali e diz, querendo saber o que aconteceu, né? Imagine se para o faturamento desse cara. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aqui. E é nas férias, tá? Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa parte aqui que eu acho que é importante, até para Bora. contextualizar aqui o que você comentou, né? Então, não é simplesmente passar para o cliente, né, que, ó, tem a questão do sistema, tem a questão dos testes, né, e a partir de janeiro, consequentemente, a obrigatoriedade desses campos. Existe uma situação muito importante na nota técnica, e eu já comecei a me deparar com isso, né, com alguns clientes que eu atendo, o seguinte: a partir de outubro também desse ano, já vai estar em produção valendo essa questão dos XMLs. O que, no meu ponto de vista, é interessante? Também comunicar, né, as pessoas, as empresas, de que se você emite esse documento já em produção a partir de outubro desse ano, que existe essa possibilidade de você já começar a entregar o documento em produção antes, né, da obrigatoriedade, pode ser que o fornecedor que esteja recebendo essa mercadoria tenha problemas na recepção desse documento fiscal.
Então, é um ponto muito importante da gente comentar, né? Por quê? Porque a nota técnica está colocando a fase de teste agora, então está em homologação, fazendo testes, mas a partir de outubro já vira produção. Não é obrigatório, mas é uma opção. E se a empresa já começa a startar isso antecipadamente, pode dar problema, né, para quem ela esteja vendendo essa mercadoria. Então, é só um alerta aqui em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, Carlos. Então, assim, isso que é legal, tá, pessoal? O Carlos está participando do grupo das empresas que estão em validação ali, teste, então ele vai trazer muito essa visão aí dele. E é por isso que eu chamei ele para a live, porque a gente conversou acho que 1 hora ali, foi uma explosão de conteúdo, de informações e situações que é importante para a contabilidade, tá? É, então, o que que acontece? Agora, então vamos lá, o cara em outubro adequou o sistema dele e colocou em produção, digamos assim, levando esses registros para o XML. O fornecedor dele lá que recebe essa nota pode ter problema pode ter algum problema ali com relação à aceitação desse XML, porque o sistema não vai reconhecer esses novos campos, correto, Carlos? É isso? Exatamente, Silvio, isso mesmo. Então, precisa Então, ter olha um só, alinhamento muito grande, né, entre cliente e fornecedor aí, para justamente não acontecer esse tipo de problema, né? legal, bacana, pessoal. Então, só isso aí já valeu aí os 12 minutos que a gente está até agora, né? Então, qual que é o impacto aqui que a gente tem que prestar atenção? Porque o Carlos falou, agora o YouTube já tem esse impacto, né? Então, se a empresa colocar em produção, agora já está liberado em homologação, se não me engano, a emissão da nota com Agora é a homologação. com essas tags, tá? Então, esse mês já está liberado isso aqui para homologar. Então, você pode botar o ambiente de homologação, testar a geração desse XML com essas informações aqui, Sim. com essas novas tags aqui no XML. Oi, alô? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? A partir de janeiro, essa nota vai ser rejeitada. Então, se não tiver os registros, vai ser rejeitada. Mas é bem importante esse ponto que o Carlos trouxe para nós, tá? Aqui, então, um comparativo, né? Com relação ali a IBS e CBS, né? Então, a gente tem ali o IBS, né, como contribuição, né? As IBS como imposto e a CBS como contribuição. Então, a competência aqui, eu fiz uma visão geral, né? Estados e municípios e via comitê gestor e da contribuição à União. Então, substitui aqui, a IBS substitui o ICMS e o ISS, e a TBS substitui ali a parte do PIS e COFINS. Isso aqui é até legal para vocês demonstrarem para os seus clientes o que que é. Então, aqui é um comparativo para você, tipo, fazer o cara visualizar o que está acontecendo, tá? Às vezes falta esse entendimento do lado do cliente, a gente sabe que isso acontece, né? Então, o crédito é 100% não cumulativo e 100% não cumulativo. Aqui entra outro ponto, né? A gente estava falando com o Carlos ali sobre a questão de aquisições, às vezes, de imobilizado, né? Então, hoje você aproveita o crédito, ICMS parcelado, de forma fracionada. Então, isso não vai existir mais, né? Você comprou o imobilizado, você pagou aquele imobilizado, você vai aproveitar o crédito total. Alíquota, né? Então tem a soma das alíquotas ali, né? O IBS vai ser uma alíquota dupla, mas vai ter os percentuais separados, né? E a CBS é uma alíquota apenas, né? Legislação federal. Responsável, então, o contribuinte compartilha entre os entes, né? E ali na CBS a questão é federal. O comentário aqui, Silvio, que eu tenho para fazer nesse slide, né, eu acho que ele é bem abrangente, né? Então, nesse momento agora, o que que é importante, no meu ponto de vista, é justamente fazer algumas simulações, né, com dados reais dos clientes que vocês possuem hoje, na data de hoje, projetando os impactos, né, para CBS e IBS. Por enquanto, o que é importante deixar claro para os clientes, né? O CBS é o que vai entrar primeiro a partir de 2027, tá? O IBS vai ser uma longa trajetória, a partir de 2029 até 32, né? Então, esse para mim, né, e para os profissionais aqui da área, vai ser o período mais complicado. Então, vai ter uma diferenciação de percentual, vai ter que ter um equilíbrio um controle muito grande
Porque, basicamente, a escrita fiscal ela vai estar impactada por duas situações distintas, né? E percentuais distintos, né? E um outro ponto que é muito importante a gente comentar aqui é que o ano de 2026 é um ano teste, aonde Comitê Gestor e Receita Federal vão estar capturando as informações, né, do que já foi falado anteriormente, referente às informações aí do CBS e do IBS, 0,9% para a CBS, 0,1% para a IBS, para que o governo tenha uma visão ampla e consiga projetar as alíquotas oficiais de IBS e CBS que ainda não foram publicadas. Então, veja a importância, né, do trabalho em relação ao compartilhamento dos dados, né, e por que que esses campos, né, pegando aí a questão do XML, se tornou obrigatório, justamente para que o governo tenha essa massa de dados e consiga fazer esse trabalho de uma forma homogênea e consiga trazer oficialmente as alíquotas, né, de IBS e CBS. Um outro ponto importante aqui que eu, né, estou aí vendo no mercado e acompanhando fortemente as empresas é o quesito que quase ninguém está comentando referente à simplificação. A reforma tributária vai trazer uma simplificação. Por um lado, sim, mas, do meu ponto de vista, a gente começa a entrar em algumas searas muito complicadas do quesito alíquota. Por que eu estou trazendo isso? Se a gente for parar para analisar, a reforma tributária ela quer acabar com o quê? Com a guerra fiscal entre os estados. Ponto. Por quê? Porque ela vai se tornar agora uma contribuição, né, um IVA dual por fora, não é mais por dentro, e automaticamente ele não vai ser na origem, ele vai ser no destino, né? Então, evitando fortemente a questão da guerra fiscal. Mas quando a gente para pensar, a gente está falando em 26 estados e o Distrito Federal. Além disso, a gente tem hoje atualizado perante o IBGE 5.570 municípios. Então, veja, o comitê gestor vai ter 27 representantes dos estados, porém 27 representantes dos municípios. Então, eu estou aqui em Minas, aonde tem uma abrangência de 1.000 e tantos, eu não sei a quantidade certa de municípios, mas chega a quase 1.000 municípios, aonde Minas vai ter um representante para esses 1.000. E, além disso, a gente vai estar falando numa quantidade de alíquotas. Por quê? Na hora que o governo trazer oficialmente qual vai ser a alíquota do IVA dual, os estados e os municípios, eles não podem ultrapassar as alíquotas estimadas. Então, vamos supor que o que o mercado está praticando, 28%, né? Eu acho que todo mundo aí já começou a verificar que está trazendo uma alíquota de 28%. Vamos colocar aqui 10% para a CBS, 18% para a IBS. Perceba que os estados e os municípios, eles vão poder abaixar as alíquotas, eles não vão poder ultrapassar esse limite. Então, pensa, se aqui em Minas eu tenho um limitador de 18, Minas pode trabalhar com uma alíquota no estado e no município de 17, 16, 15, não pode ultrapassar, mas ele vai poder trabalhar abaixo desse limite. Então, começa a gerar algumas complexidades em relação à questão da reforma tributária. Então, é só um comentário, tá, Silvio? Para deixar aqui todo mundo claro, porque ninguém está falando isso aí, né, em lives, em situações aí da internet que eu ando acompanhando, tá bom? Bacana. É o diferencial, né, pessoal? Foi o que eu falei. O Carlos tem aí uma visão de quem está dentro do processo, né? Traz ali alguns entendimentos que ele vem tendo, né, ao longo desse processo e vai estar colaborando aqui, ajudando nós nesse processo. A gente está com 97, tá? Participantes aqui. A sala é para 100, infelizmente, a sala é limitada, mas vamos seguindo aqui, tá bom? Então, os pontos críticos de atenção, né?
a partilha entre estados, que a gente acabou de falar, indicação obrigatória do destino, cálculo que considera origem e destino. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem todos esses detalhamentos, né, para ver o que é importante citar aqui que não entra em 2026, tá? Não entra ainda a parte do split payment, né? Então, 2026 é um teste, né? Tem as obrigatoriedades, então assim, não, mas vai fazer um teste, eu vou esperar 2027 para quando entrar em vigor eu me adequar. Não dá, tá, pessoal? Vai parar o faturamento da empresa. Então, isso é importante a gente deixar ciente que 2026 é um teste valendo, né? Um teste real. Até esses dias a gente estava comentando ali quanto a recolhimento, tá? Então, 2027 é um ambiente de teste, tem as obrigações acessórias com relação ao arquivo do SPED, mas a princípio não tem recolhimento, né? Vai Deixa ter eu o fazer um recolhimento de... comentário também, Silvio, sobre a questão do split payment, pelo seguinte, né? Novamente, né? A Lei Complementar 214, ela trouxe um termo em inglês, né? E o que quase ninguém está comentando é referente a o que é esse split payment, né? Então, quando se traz ao pé da letra, o split payment nada mais é do que divisão de pagamento, né? É uma divisão de um pagamento referente aos tributos. Um outro ponto importante é que o Alcivio colocou, 2026 ele não entra, né? Ele ainda está em fase de testes, e a partir de 2027 a lei complementar traz uma situação de opção. Porém, a própria Receita Federal já se posicionou aí, né, em alguns comunicados, de que se torna obrigatório, né, a questão do split payment, mesmo porque, quando se olha o ecossistema do sistema, ele vai estar automaticamente acoplado, ele vai ser um módulo acoplado junto à apuração assistida, né? E o fato, né, do controle do crédito, o que que a Receita Federal, o Comitê Gestor, está querendo com isso? Querendo colocar que tanto cliente e fornecedor sejam os entes fiscalizadores entre eles. Então, veja bem, eu vou comprar uma garrafa de água, eu vou ter crédito daquela água. Porém, eu só vou conseguir obter esse crédito desse tributo a partir do momento que ele tiver pago dentro do sistema. Se ele não tiver pago, eu não tenho direito de me creditar. Situação que não ocorre hoje, né? E uma outra situação importante comentar é, se eu comprei essa mesma garrafa de água, porém eu paguei ela em duas parcelas, eu vou me creditar de acordo com o pagamento das parcelas. Eu não vou poder me creditar já de imediato no momento efetivo da minha escrituração do documento fiscal. Então, olha a mudança cultural que a reforma tributária está trazendo e o entendimento, né, com relação a toda essa explanação. Pegando o gancho do split payment, um outro ponto que é muito crucial, que quase ninguém está se atentando, e eu vou comentar aqui agora, quando se fala de créditos, né? Porque a lei complementar, ela fala muito fortemente na questão da não cumulatividade, que eu acho que o Silvio vai comentar um pouquinho sobre isso, ou já comentou, mas também o quesito de neutralidade. Porque quando se fala de reforma tributária do consumo, o impacto final é no contribuinte final, somos nós, consumidores de produtos. Porém, a neutralidade, ela precisa estar muito atrelada à questão creditória, porque se o crédito, ele não é um crédito que está pago e que a empresa não consegue absorver esse crédito, automaticamente ela vai ter um impacto muito forte no quesito caixa da companhia. Então, a gente tem que estar muito bem alinhado a essa questão creditória e não só esse ponto, né? O outro ponto muito importante também é com relação aos créditos de PIS e COFINS que estão acumulados, que a empresa tem o crédito de PIS e COFINS acumulado, que até 31/12 de 2026, esses créditos precisam estar declarados corretamente no SPED de contribuições nos blocos creditórios, o 1100 e o 1500, porque senão você não vai conseguir aproveitar esses créditos, né, para abater o CBS. Então, é um outro ponto muito importante aqui da gente comentar, tá?
Certeza. Carlos, né, eu acho que com relação ao split payment também, né, a, não vai entrar agora, mas um ponto importante é que a empresa hoje, a visão do empresário hoje, ele recebe o dinheiro agora e vai pagar no vencimento do tributo, né? Então isso aí é uma coisa que ele utiliza esse recurso como caixa. Com a implantação do split payment, ele vai acabar não tendo esse recurso disponível no caixa dele. Então, o faturamento de janeiro, por exemplo, de 2027, esse recurso que for retido pelo split payment, né, que for repassado para o governo, na verdade não é uma retenção, é um repasse, o pagamento antecipado para o governo, ele não vai estar no caixa da empresa. Então, é muito importante se atentar a isso. Por quê? Porque o empresário vai perder, né, esse recurso e o giro no caixa que ele tem. Então, ele vai precisar automaticamente fazer um caixa ou buscar um recurso financeiro para estabilizar o seu caixa para poder manter as suas operações com a nova regra, né? Exatamente. É uma mudança muito grande esse ponto aí, porque hoje todas as empresas trabalham assim, não tem uma que não trabalha. Então, o cara vai ter que fazer um caixa, um exemplo, 2026 até chegar em 2027, ou vai ter que buscar algumas operações de crédito para poder se manter, tá? Então, isso é bem importante e vai impactar diretamente no cliente, né? E a gente tem que, como já desde já ir planejando, já ir orientando o cliente para que ele se adeque nesse contexto, tá? Aqui, então, o impacto direto dos clientes com relação a janeiro de 2026, né? Interrupção do faturamento, então, nota rejeitada, a venda não vai ser realizada, né? O produto ou serviço não sai, fluxo de caixa comprometido, então, imagina a empresa não conseguir faturar, né? Multas e penalidades fiscais. Então, o que a gente tem que estar bem atento a esse impacto aqui e ser claro com o cliente, né? Então, aqui, revisão do sistema, né? A utilização necessária do novo layout XML, então, conforme a nota técnica, mais 200 novos campos, né? Validação com regras complexas, é aquilo que o Carlos falou, a ideia é que já se vá homologando esse processo a partir de que o ambiente de homologação está pronto agora, esse mês, a empresa, né, o fornecedor de software já tem que estar adequado para fazer essas homologações, né? Aqui tem a capacitação da equipe, né? Até na outras lives a gente já falou sobre isso, sobre capacitação aqui do escritório para orientar o cliente, para ajudar a validar esse processo da nota fiscal. Tem que saber, conseguir orientar o cliente da forma adequada, e para isso a gente tem que estar também, né, atualizado com relação às informações, tá? Aqui, então, Só um comentário rápido aqui, né, no slide bora. anterior, Silvio, que é importante a gente falar, no quesito faturamento. Quando se fala, né, da operação de faturamento dentro de uma empresa, o PLP 108, ele está trazendo uma complexidade com relação ao cancelamento dos documentos fiscais. Então, veja bem, ainda não está aprovado o PLP 108, mas eu aconselho a olharem a matéria. Se for o caso, Silvio, eu posso até compartilhar na íntegra Boa. o PLP 108, onde fala dos cancelamentos dos documentos fiscais. Então, veja bem, o que vai alimentar o ecossistema da reforma tributária é a correta emissão dos documentos fiscais. E as penalidades, né, para um documento fiscal emitido erroneamente ou até mesmo um cancelamento de um documento de forma errada vai causar sérios impactos para as empresas. É algo que ninguém está falando também. Então, a gente precisa observar muito bem o que o PLP 108 está trazendo também, que ainda não está aprovado, porém, eu tenho certeza que vai ser aprovado com relação a essas multas, né, referente ao faturamento, tá bom? Bacana. Pode compartilhar depois ali, até, Ok. Carlos, e aí o pessoal tem acesso ali, né? Então, aqui, um roteiro técnico, né? Então, até 31/12. Na verdade, aqui, ó, a gente tem uma orientação de você fazer todo esse processo de verificação, né? Então, até 30/11 aqui, a verificação do RP, se o RP já está adequado, né? A suportar. Embora a gente tenha aqui, no caso, um cronograma, depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente já está é, com algumas iniciativas nesse processo, né, dentro da UMIE, que já tem um cronograma ali meio estabelecido. Mas hoje, por exemplo, você já deveria estar conseguindo aí, a partir, fazer essa validação, né? Então, aqui diz até 30/11, mas eu diria o seguinte, final do mês que vem, aí agosto, você já tem que validar o ambiente de homologação do sistema do cliente,
e verificar se o sistema já está adequado a gerar esses registros, tá? E a partir daí, ir gradativamente evoluindo, né? Então, aqui, implementação de XML, tipo, em dezembro, então, já vai ter essa variável aqui do item, né? Então, a base de cálculo, a tributação, né? Testes intensivos e homologação, então, homologar, né, validar as rejeições dos arquivos por esses motivos, né, que são incluídos aí, e fazer o comunicado para os seus clientes, né? E aí, né, esse roteirinho aqui, em janeiro, é em produção, né? Não tem ali essa questão de, até que nem o Carlos falou, como a produção vai estar disponível já a partir de outubro, eu acho que seria interessante já trazer essa produção aí antecipada para antes do final do ano. Por quê? Porque se der algum problema, você tem tempo de corrigir. Você não vai ficar ali refém de alguma situação do teu cliente não emitir nota, não validar, não faturar. Então, para não deixar tudo para a última hora, né? Eu acho que 30 do 11 aí seria um bom limite para você validar tudo isso e conseguir implantar essas novas tags, né, nos seus clientes, tá? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, Carlos. O que você acha em relação às tags? Você tem aí a questão de XML, você quer compartilhar o print da estrutura? Exatamente, é isso que você falou, né? Eu já tenho aqui alguns XMLs aqui que a gente já está fazendo teste também. Então, a estrutura, né, do XML com relação aos campos, um outro ponto que é importante a gente falar é com relação à CQS Trib, ela vai trazer, né, situações importantes que antes não eram observadas, né? Mas a gente precisa ficar muito atento a isso. Outro ponto que é relevante é que o pessoal tinha disponibilizado um validador, né, do XML, porém, esse validador da NFE, eles colocaram ele lá na calculadora, né? Então, não sei quem conseguiu aí assistir depois a live, né? Porque teve a live no dia 18, só que a Receita Federal compartilhou essa live, se eu não estou enganado, apenas na quarta-feira desta semana. A live aconteceu no dia 18 e eles disponibilizaram o validador do XML oficial dentro da calculadora. Então, eu vou até pegar esse link aqui também e colocar aqui, tá, Silvio? Porque ele não Ok, está no link oficial lá do validador do IBS-CBS. Lá só está o CTE, nota fiscal de energia elétrica, outros documentos fiscais. E a NFE não foi colocada lá, tá bom? Então, assim, a estrutura do XML em si é isso daqui que o Silvio está demonstrando, e nós, né, como acompanhamos aí, né, vocês acompanham esses clientes, eu também acompanho os meus clientes aqui, a gente precisa garantir a correta validação desse documento fiscal, tá? Então, o validador também, claro, isso é uma obrigatoriedade de sistema, mas a gente, como responsável técnico, a gente precisa também ajudar a fazer os testes, acompanhar e ver se isso está de acordo com a nota técnica aí colocada pela Receita Federal, tá? um ponto bem importante, pessoal, é que assim, vamos lá, acho que tem bastante gente do canal certo aqui, né? Participa ali com nós, com um grupo de estudos desde o ano passado. Pode colocar ali no chat quem participa ali do canal certo, também fazer um merchan aqui pro canal, o pessoal que está acompanhando aqui. Olha só, aí pode colocar ali, Diego, manda o link ali do certo, ali no canal certo, no chat, por favor, o pessoal entender um pouquinho também e acompanhar ali, até tem material lá com relação à reforma tributária, né, que o pessoal pode acessar ali, tá? Tem um material que é gratuito ali no treinamento inicial, básico, tanto para o cliente final quanto pro contador, tá? A questão da calculadora ali, né, que o Carlos falou, ela tá ali num nível, né, digamos assim, mais do item, né, no detalhe do item para calcular, conforme a NCM, conforme a tributação. E a gente olhou ali que tem alguns erros, né, então o processo, beleza, Diego, beleza, isso aí, acho que é legal colocar ali para o pessoal acompanhar. Tem o link do certo, pessoal aqui embaixo, ó, depois eu deixo na gravação da live também para quem quiser acompanhar. Tem curso ali gratuito da reforma tributária, tá? Então, a gente tem um canal aí que participa, tem bastante gente que está acompanhando aqui também, e a gente coloca no grupo as iniciativas, né, com relação à reforma tributária, porque a gente quer que o contador seja realmente o protagonista aí da reforma, né? O que eu sempre venho dizendo aí nos últimos meses, tá? Sou contador de formação, então tenho orgulho da profissão e gostaria que a gente realmente aproveitasse esse momento aí para... vai haver um processo muito grande, tá, de readequação e reeducação do cliente com relação ao serviço contábil. Por que que eu digo isso? Porque
o que o Carlos falou ali do XML, do split payment, por exemplo, olha só, o cliente lá, o XML tem uma estrutura agora que está sendo modificada, mas ainda vai passar por muitos ajustes, tá? Lá no final, quando for implantado o split payment, quando o cliente for receber o valor a pagar, quando ele pagar o valor, a instituição financeira distribui o valor para... Beleza, Carlos, pode deixar aí. Distribuir o Carlos também é no grupo da reforma tributária nossa ali, pessoal. Eu sei porque o contato dele, o arroba dele ali, quem quiser entrar também, depois pode acessar ali. Quando o cliente pagar o valor daquele serviço ou produto que ele comprou, esse valor vai ser retido automaticamente. Essa retenção ela vai ser devolvida para o XML daquela nota, indicando o pagamento. Então, olha só a tecnologia que a gente vai ter por trás disso. Eu mandei o XML para o meu cliente, vai ter as tags de geração aí dos pagamentos. Quando o cliente pagar o valor for remetido pelo governo, vai ser devolvido para o XML essa informação, e aí vai habilitar o fornecedor a tomar esse crédito na proporção que foi paga. Se for pago o valor total, na proporção total, se for pago o valor parcelado, na proporção da fração que foi parcelada. Então, olha a tecnologia que a gente tem por trás disso, né? E se você olhar e dizer assim, não, isso é muito complicado, é difícil. A gente tem o Pix, né? A gente tem aí a tecnologia da nota fiscal eletrônica, do SPED fiscal. A gente já tem essa estrutura de XML, a gente tem tudo que precisa para as coisas realmente funcionarem. Né? Não é à toa aí que o Trump está com medo do sistema Pix, né, de pagamento. Então, não é uma coisa simples, né, para chegar nesse nível. E também as grandes empresas aí de operadoras, Visa e Mastercard, de meios de pagamento. Então, assim, é uma tecnologia de ponta, realmente, a gente tem que se orgulhar nesse processo aí, né? Embora seja uma coisa que vai afetar a arrecadação, é uma coisa que para o contador deve facilitar muito. Por que eu digo isso? Se o teu cliente não tiver uma gestão financeira, se ele não tiver um sistema para emitir a nota fiscal eletrônica, não vai conseguir mais emitir a nota fiscal eletrônica avulsa, porque ele precisa controlar depois as retenções, ele precisa se apropriar do crédito em algumas situações, né? A gente tem aí um impacto que a gente já está percebendo, que vai acontecer, que a gente, como contador, você vai ter que reavaliar o cliente ali que é focado hoje, por exemplo, no Simples Nacional. Tá? A empresa que abre várias empresas para estar no Simples Nacional, porque se ele for B2B, se ele vender para empresas, ele não vai conseguir passar crédito no Simples Nacional modelo atual. Né? É para ter um modelo novo aí, talvez que forneça um crédito, né? Mas esse modelo atual que a gente tem hoje não vai repassar crédito. E quando esse cliente lá hoje, até ontem estava conversando com o escritório, o problema dele, o cliente faz o controle no Excel, emite a nota fiscal avulsa, faz o controle financeiro no Excel. Ele não tem sistema de gestão lá. Para mim, eu pego, ele já tem dificuldade para me mandar os extratos bancários para fazer a conciliação financeira. Esse é o cenário que eu acho que aqui ninguém tem, né? Tipo, ninguém passa por essa dificuldade com seus clientes, né? Eu acho. Então, assim, pessoal, a gente sabe, eu sei da realidade, né? Tive história de contabilidade, então, assim, essa é a realidade que tem hoje. Né? E o que a gente precisa? Educar esse cliente, direcionar ele para que realmente ele entenda esses aspectos da reforma. E a gente vai fazer isso com comunicação, a gente vai fazer isso com estratégia. Não, né, Sérgio? Porque ele vai parar de faturar. A gente tem argumento de sobra, a gente tem motivos de sobra para conseguir reverter o jogo agora. É a oportunidade que a gente tem. Se a gente não aproveitar essa oportunidade de educar o cliente, de trazer ele para um cenário onde ele tem uma gestão financeira, onde ele tem um sistema de gestão, isso vai ter que fazer. Isso já faz parte do custo dele. Apenas às vezes ele não quer aceitar e assimilar, tá? Então, o que eu digo é o seguinte: a gente tem que ter uma comunicação muito clara com o cliente, né? Porque isso vai impactar no faturamento dele, porque daqui a pouco ele vai querer achar ali um responsável e vai dizer, cara, você não me falou, você não me orientou, você não me disse que era assim, né? Mas eu falei 10 vezes. Mas eu não entendi, você não me comunicou. Então, até esse foi um insight do certo ali, né? O que eu entendo, né? O que a gente entende? Que você tem que comunicar ao teu cliente, né? Comunicar ele e falar para ele sobre esses impactos da reforma, tá? Eu fiz aqui um modelinho aqui que eu vou deixar disponível, resumido, mas eu já coloquei algumas alterações dele com relação à nota técnica. Qual que é a ideia? Você faz um comunicado oficial, né, para o teu cliente, dispara esse comunicado aqui por e-mail, né, pelo WhatsApp, com relação às adequações da legislação, né? Aqui tem uma versão que tá, digamos assim, mais resumida. Depois eu vou abrir uma mais completa, tá? A mais completa já traz todos os detalhamentos aqui que a gente passou para vocês aqui em cima, com relação às alterações e adequações, né, que já estão de uma forma mais resumida.
Com relação ao XML, com relação a um lembrete de que vai parar o faturamento, né? Então, apesar do cliente com a promulgação da emenda constitucional, né, C32 de 2003, daí tem mais a questão da legislação agora que foi aprovada em janeiro de 2025, né? E mais a nota técnica, que tá no outro aqui, que eu já incluí, ele está obrigado, né, a se adequar a essas mudanças. Isso aqui é o impacto que a empresa vai sofrer, mas é o contador que tem que instruir e tem que orientar o cliente, não tem que fugir dessa responsabilidade. Assim como lá atrás teve uma transição da nota fiscal em papel, que era impressa e liberada pela Receita Estadual, pela Receita Estadual, né, as emissões da nota, a numeração que você podia usar e tal. Quando entrou a implantação da nota fiscal eletrônica, o contador falou para o cliente, cara, você tem que implantar a nota fiscal eletrônica. E o cliente foi atrás para correr, para se regularizar, porque senão ele também iria parar de faturar. Agora é a mesma coisa, não vai mudar nada. Claro que agora já tem a nota fiscal eletrônica, já emite de alguma forma, e a gente tem que passar por ele a orientação do que ele deve se adequar, né? Então ele tem que fazer a adequação ali com relação à tratativa que a gente falou ali, né? Das regras no XML, com esse novo modelo, né? É obrigatório, tem as obrigações acessórias também que vão começar a entrar em vigor, né? As alíquotas ali com relação aos produtos, isso aqui vai influenciar. Por quê? Porque eu tenho hoje um produto que ele não tem necessariamente ali o imposto informado, que também não tem nenhuma vinculação ali se ele tem um benefício ou não. Então a gente vai ter que implantar essas informações aqui da IBS-CBS e também olhar, que é uma especialidade aí do Carlos, olhar aqueles impostos que têm uma situação ali de benefício fiscal, mesmo com a reforma tributária, né? Então, daqui a pouquinho o Carlos já vai abordar esse assunto aí. Só fazer Então um aqui, ó, comentário aqui importante também, Silvio, no comunicado, que o que eu estou percebendo também é que quase ninguém está comentando sobre isso, mas que vai ser um dos pilares da reforma tributária a partir do ano que vem também, é a situação do CNPJ alfanumérico, a partir de julho de 2026. Né? Então, veja bem, por que a Receita está colocando o CNPJ alfanumérico? Porque vai aumentar muito a quantidade de contribuintes que vão migrar hoje, né? Que trabalham com CPF e vão migrar para o CNPJ. Exemplo, produtor rural, o autônomo, transportador. Então, todo esse pessoal vai largar de trabalhar com o CPF e começar a trabalhar com o CNPJ alfanumérico. E por que dessa complexidade também? Por conta justamente, né, da parte do sistema, porque hoje o sistema que trabalhamos, ele está preparado com um campo numérico, e veja que ele vai transformar num alfanumérico, então os sistemas também precisam se readequar para receber números e letras. As posições do CNPJ não mudam, continuam as 14 posições, porém, a partir de julho, se a empresa abre uma nova filial ou abre uma nova empresa, ela vai ter um CNPJ alfanumérico. E os que já existem hoje continuam da mesma forma, tá bom? valendo. Legal, Valeu. Carlos, bacana. Olha só, esse é o comunicado, tá, completo, que eu finalizei aqui, e ele tem todas essas referências da legislação, que nem foi atualizada. Então, tem aqui a norma técnica, tá? A nota técnica, tem aqui a questão da legislação, né, a partir de quando inicia. Então, ele tem aqui os principais campos e obrigações aqui, ó. Rejeição automática, como é que vai acontecer, quais os códigos. Então, tudo isso aqui está detalhado nesse documento, ó, ações recomendadas. Então, aqui tem um cronograminha para você falar para o teu cliente o que ele deve fazer. Né? E aqui um resumo técnico com relação a tudo isso. Aqui o espaço para você colocar os dados do escritório, tá? É um modelinho aqui que eu fiz, vou disponibilizar ele para vocês baixarem, mas vocês podem pegarem aí, criar os próprios modelos do layout dos seus escritórios, tá? Bem, só para uma questão de realmente o que cabe aqui? Cabe ressaltar que é importantíssimo você colocar a responsabilidade boa, cara, colocar a responsabilidade se colocar como responsável em comunicar ao cliente, mas explicar qual que é a responsabilidade da empresa. Então, assim, cara, a minha parte, a minha responsabilidade é essa, né? Agora, qual que é, eu estou comunicando para você, o que você tem que fazer? Então, o contador vai comunicar ao cliente e o cliente tem que agir também, né? Não vai ficar ali aguardando simplesmente de forma passiva as coisas acontecerem sem se mover, tá?
E aqui, para quem, né, já conhece a OMIE aí também, né, a gente tem um cronograma aqui já estabelecido, tá? Então, vou passar aqui para o pessoal também que utiliza a ferramenta, de como é que vai acontecer. Então, adaptação, emissão e recebimento, né, de nota fiscal. Então, aqui, por exemplo, aquilo que o Carlos falou, a gente já está adaptado para receber, né, as tags aqui em ambiente de homologação, né, habilitação, a 28/7, então vai ser disponibilizado. Isso aqui foi autorizado a passar, tá? Tá confidencial, mas ele foi autorizado a compartilhar com vocês. Então, foi repassado essa semana, inclusive. Então, a adaptação de telas e processos no dia 2/10, né? A apresentação do formulário para emissão e manipulação dos campos, dos novos tributos. Cenário fiscal configurado, então, para você configurar a tributação 30/10, então, aqui você vai conseguir configurar toda a tributação, e a partir daí você já consegue disponibilização dos campos de configuração com os novos tributos diretamente no cenário fiscal, né? Então, você já consegue fazer esse processo de configuração e os novos eventos aí, né? Porque essa regulamentação que eu passei para vocês ali, ela saiu agora, né? Então, os novos eventos, novos campos a partir de 27/11, né? Adaptação ao sistema para os novos eventos introduzidos pela RT, tá? Então, aqui tem um cronograma que já vai acontecer para quem utiliza a solução ali, né? E saber como isso está planejado, né? Então, aqui, né, cara, a ideia é que a gente seja isso, que o contador seja realmente o protagonista da reforma tributária. O Carlos, né, tá aqui como compartilhando as experiências dele, a expertise que ele tem aí no dia a dia, né, na prática, digamos assim. Acho que é legal, é vantajoso e a ideia, Carlos, não sei se você quer complementar alguma coisa que a gente já falou aqui, mas agora é um momento aí mais de bate-papo. Se o pessoal quiser colocar alguma dúvida aqui no chat, se quiser abrir o microfone, a gente está entrando nesse momento aqui, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa já no chat aqui. Empresas que fazem negócio B2C, como melhor proceder com a reforma? Na verdade, aqui, a reforma, o B2B a gente fala porque é o seguinte, um exemplo, sonegação, né? O cara que trabalha com B2B, se ele está no Simples Nacional hoje, e ele atende empresas do lucro real, ou lucro presumido, empresas maiores, as empresas provavelmente, né, e o Carlos pode falar um pouquinho melhor sobre isso, vão orientar ele e dizer, cara, você tem que se preparar porque você vai ter que ser, um exemplo assim, vai ter que se enquadrar na categoria geral, um exemplo que a gente tem hoje, como se fosse um lucro real, gerar créditos e débitos do CDS e IBS, tá? O B2C não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o consumidor final dele, ele vai ter uma questão de preços aí que vai impactar, tá? Uma questão de preços do B2C. Mas o consumidor dele, ele não vai dizer o seguinte, eu quero crédito de IBS e CBS. Embora tenha na legislação ali de janeiro desse ano a questão do... Como é que é, Carlos, que entrou ali a parte do repasse social, do Cashback. cashback social. Cashback Isso. social, isso. Então esse cara, tipo, vai ter o cashback dele. Um exemplo aqui no Paraná, tem a Nota Paraná, que o pessoal, agora esses dias eu fui recuperar e recebi R$ 145, R$ 150. Então, depende muito do consumidor, né, do perfil do consumidor, mas eu acho que vai impactar também, tá? É bom, importante olhar esse processo que vai impactar nos preços dele, tá? Ele pode perder competitividade não aproveitando o crédito do IBS-CBS. O que é importante a gente comentar é que a reforma tributária é para todos, né? Porém, de uma forma fatiada, né? Por que fatiada? Quando a gente fala da grande massa das empresas hoje no quesito faturamento, a gente está falando de grandes companhias, grandes empresas, médias empresas, né? Que vão estar entrando agora de imediato. O Simples Nacional foi a fatia, né, que a Receita Federal ela recuou para os testes, né, no ano de 2026. Porém, a gente já precisa sim ir acompanhando essas empresas, porque automaticamente ela vai embarcar nesses cenários também. E a parte do Simples Nacional, né, que você comentou ali nos slides anteriores, Silvio, ela vai ter ainda complexidades com relação a faz sentido, né? Eu me adequar e entrar dentro da reforma tributária para o IBS-CBS ou não, ou eu vou ficar no modelo que eu estou hoje. Então, quando eu falo na escolha, que pensa assim, ó, hoje eu compro a mesma garrafa de água aqui, né? Se eu compro de uma empresa lucro real, lucro presumido, eu vou ter meu crédito ali de IBS-CBS.
se eu compro da empresa do Simples Nacional e essa empresa do Simples Nacional ela não fez a opção do CBS e IBS, ela não vai me repassar o crédito de IBS e IBS. Então, veja que a empresa ela pode perder competitividade do Simples Nacional se ela não fizer muito bem o markup dela, a questão de composição e de competitividade do produto, ela pode sim perder fatia, né, no mercado com relação às suas vendas. Então, é muito importante também o pessoal ficar atento a esse tipo de situação. E quando se fala, né, em B2C, é justamente isso que você comentou, né, Silvia, a questão da composição dos preços referente a como que vai ficar. Hoje, os tributos são por dentro. Na reforma, os tributos vão ser por fora. Então, vai impactar diretamente a composição, né, dos preços referente ao que é praticado hoje. Exatamente. Então, assim, ó, análise de custo, de preço de venda é obrigatório, tá, pessoal? Isso aí é o escritório, do meu ponto de vista, né, o escritório deveria ter ali um setor, até a gente falou sobre isso, né, Carlos? O setor da reforma tributária. Você tem hoje o setor fiscal? Você não tem hoje o setor contábil? Não tem o setor o setor o RH? Então você, né, depende do escritório, tem lá mais a parte jurídica, tem outros setores também. Você vai ter que ter um setor de reforma tributária, onde você vai fazer o quê? Você vai estruturar serviços e produtos contábeis para o teu cliente. Só isso aqui já vai valer a live, tá? Só pega o final lá e vai para cá direto. Mas você vai estruturar serviços e produtos para os teus clientes e vai dizer o seguinte, ó, cara, isso aqui é um novo serviço que eu estou te oferecendo, né? E você vai vender esse serviço para o teu cliente, tanto o acompanhamento da reforma tributária, quanto esses estudos nos cenários do teu cliente, tipo, com relação a impactos a preços de venda dos produtos, com relação ao impacto do split payment, quanto isso vai reduzir o caixa dele, com relação à adequação dele e apoio e a assessoria vai ajudar ele a validar essas etapas ali, né? A validar essas etapas que ele vai estar passando, tá? Então, isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar no seu escritório. Se você, né, tem um time menor, você tem que fazer isso igual, tá? Não tem muito o que fazer. Aqui, só respondendo as perguntas aqui do chat, o modelo eu vou disponibilizar no grupo ali, Gilson, no WhatsApp, tá? Pode clicar e entrar, que depois eu vou colocar ali o modelo e colocar essa apresentação também completa aqui, tá? Uma pergunta sobre sucata, que ramo de sucata, quais serão os impactos? Ramo de sucata, o que eu vejo é que a sucata normalmente você revende para a indústria, né? Então, ou seja, você vai ter que gerar crédito CBS. Vai ter que comprar lá o custo, vai ter que gerar o crédito CBS. Então, o que você acha, Carlos, com relação à sucata ali? Na realidade, o que acontece? O ramo de sucata, né, quando você olha a questão da lei complementar, ela fala, né, com relação à reciclagem e à economia circular. Então, precisa só tomar cuidado com isso, porque a abrangência, né, de um ramo de sucata hoje, como acho que é o Cristiano, né, que comentou isso aí. É o Cristiano Menezes. Isso. Precisa analisar muito bem, Cristiano, de perto, porque, igual você comentou, a empresa hoje, no quesito ICMS, essas empresas, na sua grande maioria, é a alíquota zero ali de ICMS, né? Ela é isenta do ICMS. E quando olha a lei complementar ela traz benefícios referente a reciclagem e a economia circular referente a esses materiais, né? Então, ela está muito atrelada à questão das cooperativas, associações, né? Uma coleta e triagem. Então, tem que verificar se a empresa ela é uma cooperativa, né, de associação de reciclagem ou ela é uma empresa de reciclagem. Então, por isso, desses comparativos e dos estudos já de imediato, porque isso vai impactar lá no futuro diretamente aí no quesito de movimentação dessa empresa, tá bom? Uma coisa bem importante aqui que o Cristiano colocou aqui, ó, venda hoje não cobra ICMS. Pessoal, assim, esquece como é hoje. Ponto inicial da conversa. Se preocupa o que está disposto na legislação atual vigente, né? Nas notas técnicas, mas principalmente nas empresas e nos segmentos que entraram no benefício. Até vou colocar depois ali também. Agora em janeiro, né, desse ano que tem ali a... Nossa senhora, eu coloquei aqui no comunicado, deixa eu pegar aqui, ó. Tem alguns setores, alguns segmentos que têm alguns benefícios, mas, que nem o Carlos falou, não é baseado no que estava com relação ao ICMS, com relação a PIS e COFINS. Então, esse ponto aí a gente tem que acabar levando em consideração. Por quê? Porque hoje você não paga, né? Se na legislação atual, na atualização, você tiver o pagamento disposto, então
não vai ter muito o que fazer, vai ter que ser feito o recolhimento. Não importa muito a questão da... Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu coloquei aqui. Na Aqui realidade, tem... tem que se atentar à questão das comercializações dos produtos nos regimes diferenciados, né? Então, os regimes diferenciados traz a questão da alíquota zero, traz a questão da Isso. isenção, traz a questão das reduções, né, das alíquotas, né? 70%, 60%, 80%. Então, a lei complementar trouxe uma série, né, até onde eu tinha catalogado, eram 13 segmentos que teriam benefícios com redução à alíquota, né, do Aqui, IBS-CBS. ó, desculpa, tá? Lei Complementar 214 de 2025, tá? Início Isso, desse ano que traz esses benefícios que isso. o Carlos citou, tá? Então tem ali certinho quais os segmentos que vão ser que tem essa possibilidade de redução, né? Redução dos recolhimentos, redução a cesta básica, itens da cesta básica. Carlos, fala um pouquinho ali, antes da gente terminar, sobre o teu trabalho hoje, como é que você tem feito ele, com relação a justamente esse cenário dos itens que tem redução tributária que a gente falou. Acho que cabe antes da gente finalizar. Os acompanhamentos que eu estou fazendo, né, com a carteira de clientes que eu já tenho aqui é justamente o que eu comentei, né, fazendo esses comparativos, né, do cenário atual da empresa. Eu estou trabalhando com dados reais de SPED fiscal, SPED contribuições e fazendo as projeções de acordo com os impactos dos anos, né. Então, como ainda a gente não tem uma alíquota, né, a alíquota não foi publicada, eu estou trabalhando com a alíquota de 28%, que é o que o mercado está praticando. Porém, eu, né, particularmente acho que essa alíquota ela vai ser um pouco maior, sendo bem sincero, né? Mas é um feeling meu, tá? É um sentimento meu. E é o que eu estou trazendo de projeção e impactos, né, para os clientes. Então, ora, eu tenho cliente com benefício fiscal e automaticamente, a partir de 2029, ele vai perder gradativamente esse benefício fiscal. Então, a complexidade e o acompanhamento, né, dessa empresa, ela vai ser muito importante, porque, caso contrário, o empresário vai estar perdendo dinheiro, né, e eu falo muito isso, né, dinheiro não aceita desaforo, né, então até brinco com o pessoal. Então, a gente precisa estar bem antenado aí junto com os nossos clientes para justamente não ocorrer aí um impacto, né, muito grande para essas empresas, tá bom? Eu acho que o Reginaldo, aqui, 7 participações, colocou assim, ó, vem aí um alerta para os empresários que estão viciados em deixar de pagar tributos nos vencimentos e buscar parcelar os tributos repetindo por vários anos. É isso, assim, ó, é Perfeito, exatamente esse o perfeito, ponto, tá? Isso que eu tô lendo perfeito. aqui, porque, tipo, isso é muito é muito objetivo do governo, tá? É zerar, não zerar, né, mas, tipo, zerar essa parte por quê? Porque uma vez que o teu cliente te compra um produto teu e você não recolhe imposto, algumas empresas provavelmente vão fazer como se fosse uma retenção, vão pagar isso de forma antecipada. Tipo, primeiro boleto é o imposto do governo, por quê? Porque eu já me acredito e depois eu pago você parcelado. Nos Estados Unidos, hoje o imposto é por fora, né? O cara paga lá o imposto, comprar qualquer item lá, você paga um iPhone, você paga $1.000, né? O valor do imposto é por fora. 7% de alíquota lá. Então, tipo, você pode até parcelar o iPhone, mas o imposto você paga à vista. No Brasil, ainda você vai poder Exatamente. parcelar o imposto, porque você vai poder ter retido por etapas. Dificilmente, o que eu acho quase impossível, é o teu fornecedor grande, deixar isso na mão do teu tua. A tendência Esse, dele é recolher esse isso ponto que o antecipado. Reginaldo trouxe aí é um ponto importantíssimo, porque hoje as empresas trabalham com o dinheiro do imposto, né? E isso está errado, Exatamente, cara. que a gente falou lá no Então, início. automaticamente, assim, tributou, pagou, né? E veja também a complexidade em relação ao que a reforma está trazendo, porque hoje a gente trabalha, né, na sua grande maioria, num regime de competência. Lá eu vou trabalhar num regime mesclado, hora caixa, hora competência. Então, veja que Nossa, a complexidade também vai aumentar nesse cenário. pessoal, assim, ó, tá muito legal aqui, tá? Eu tô lendo o chat aqui, tá bem bacana. Mais 5 minutinhos aqui, tá? Vou tentar ler o chat aqui pra gente ir comentando alguns assuntos e dando algumas respostas também.
Talvez, se for o caso, se vocês quiserem, pode colocar ali para a gente fazer uma próxima rodada aí, né? Eu tenho feito ali, normalmente uma vez por mês, mas daqui, de repente, daqui 2, 3 semanas, depois dos prazos legais, depois do dia 20, acho que fica legal fazer uma outra se vocês quiserem, tá? Pode colocar no chat ali. Quem tem interesse, pode entrar no grupo do WhatsApp que eu coloquei ali, que a gente vai conversando, combinando por ali. O Lucas aqui colocou que o programa de tudo isso, Era isso que eu ia falar agora, Silvio. assessoria sobre a reforma tributária, o meu entendimento é custo, o nosso ramo dificilmente conseguimos repassar isso para nossos clientes. Os empresários, principalmente de cidades pequenas, buscam preços e não valor, infelizmente. Lucas, o Carlos só trabalha, ele é um especialista tributarista, só trabalha com imposto. Ele ganha dinheiro com isso. Então, eu vou deixar ele responder como é que ele faz para ganhar dinheiro vendendo o que é difícil vender para as empresas pequenas. Acho que fica melhor para vocês, tá? Lucas, na realidade, assim, é, essa mentalidade, eu tô trabalhando ela principalmente no quesito produtor rural, né? Então, veja bem, o produtor rural, ele é um cara que ele vai ser fortemente impactado com a reforma tributária. Ele é um cara que ele vai ali na loja agropecuária hoje, ele compra ali uma botina, né? Um defensivo, ou às vezes até um material de uso e consumo, ele nem pega nota, tá? E aí ele está preocupado ali em simplesmente pagar o honorário para você fazer ali mais ou menos o imposto de renda dele e o livre caixa. Então, olha o que você vai levar para esse tipo de cliente. Amigo, olha a oportunidade que você vai ter aqui. Claro, se esse produtor é um produtor que tem um faturamento anual acima de 3 milhões e 600, que é o que a reforma tributária está trazendo, automaticamente ele vai ter dinheiro na mesa. Então, tudo que ele tomar, tudo que ele comprar, ele vai se creditar, né? Então, é esse tipo de situação, Lucas, que tem que começar a mudar a mentalidade do cliente, principalmente com relação às cidades pequenas, porque, veja assim, é dinheiro na mesa. O empresário ele vai ter uma abrangência de crédito muito maior. E se ele não for muito bem acompanhado ou assessorado e fazer simplesmente o débito e crédito e a apuração, você não vai conseguir trazer valor agregado ao que você entrega para o seu cliente hoje. E automaticamente é isso que você precisa mostrar para ele. Fazendo esses comparativos, eu sei que é complicado, são cálculos que precisam fazer, mas estudar, tentar entender o que a lei traz, né? Eu estou colocando isso agora porque eu estou estudando a reforma tributária desde o ano passado. Então, para mim, isso já está mais avançado, como eu coloquei para o Silvio. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, é nesse quesito que você vai conseguir, sim, trazer um valor agregado ao trabalho que você faz hoje. Porque não é simplesmente só pagar um menos. Porque se, de repente, esse cliente sai de você e vai para um outro contador, ele vai ter um problema muito maior do que se ele tivesse com você ainda e você entregando um serviço de qualidade para ele, tá bom? Cara, assim, tá incrível, viu? Como eu prometi, quem que é ali que a gente marca ali uma próxima, entra no grupo do WhatsApp, tá? Mais uma vez, vou colocar aqui, e a gente combina por ali. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder, tá? Porque realmente tá o tempo aqui, né? Corrido, a gente tem um horário para cumprir também, porque a gente tem as obrigações e o que fazer. Coloquei novamente o grupo aqui do WhatsApp para vocês entrarem, tá? Que daí a gente vai complementando ali. E as dúvidas, depois, Carlos, eu vou fazer um resumo aqui desses pontos que eu colocado aqui, observação, e eu vou colocar ali no grupo do WhatsApp, tipo, perguntas e respostas da live. Aí a gente coloca ali, pode ser? E daí a gente complementa, e aí a gente, de repente, combina ali para quem estiver dentro do grupo, para a gente fazer um outro momento que eu acho que foi incrível, né? Bastantes insights aí. Meu conselho é que a gente comece a partir de agora. Eu vou pedir um favor aqui para vocês abrirem a câmera, que eu vou tirar um print da tela para depois colocar no grupo ali, pode ser também? Os participantes, se vocês quiserem abrir a câmera aí, vou tirar uma fechada aqui com o cardzinho da live. Se vocês quiserem postar depois também pode postar, fica à vontade. O estudo é sempre bom, né? Que bom que vocês gostaram, pessoal. E eu vou parar a apresentação aqui, ó, e vou colocar no formato para todos, para mim, pelo Não, menos aqui, para eu todos acho que é o nós. que é importante também no grupo ali, né, Silvio, quem está no grupo, colocar ali as interações, eu acho que a gente consegue ir interagindo ali, e o que eu puder aí contribuir da melhor forma possível, me coloca à disposição também aí para a gente bater um papo em paralelo, tá? Bacana, combinado. A gente segue, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Acho que foi um momento ali muito, muito importante, né?
e todos aí que participaram, acredito que tenham saído daqui com alguma orientação e sabendo como... Reginaldo, quer falar? Não? Ah, tá, beleza. Acho que todos aproveitaram, né, o momento, e aí a gente consegue também, né, saber... Deixa eu ver se consigo botar em tela cheia aqui. A gente consegue aí, aqui, mosaico, beleza. Vou colocar em mosaico aqui, ó, mosaicão aqui. Vou tirar uma foto aqui, depois eu coloco lá, tá? Pode abrir o sorriso aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí, tá? Solução fiscal levantou a mão. Solução fiscal, a gente está encerrando agora. Tem um grupo no WhatsApp, no chat, se você quiser, ver se você consegue acessar ali, a gente pode seguir o bate-papo por ali, tá? Mas a gente vai fazer de novo um outro momento dessa live, tá? Deixa eu mudar aqui um pouco a visualização, ver se eu consigo... Não vai ainda caber todo mundo aqui, mas pode vocês tirar o printzinho, conforme vocês estão vendo aí, que aparece vocês e mais alguém na tela, né? Pode botar em visualização geral e depois a gente coloca no grupo, tá bom? Obrigado pela participação de todos, pessoal. Boa sexta-feira e bom final de semana a todos aí. E seguimos os debates, os insights no grupo e depois a gente marca uma próxima data, tá bom? Acho que foi bem gratificante todo mundo poder aproveitar um pouquinho aí. Obrigado, Valeu, um pessoal. Um abração abraço. aí. Boa sexta, bom final de Obrigado. semana. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu parar a gravação aqui.